Esta semana, o Páginas Amarelas entrevista o deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas, e um dos líderes do movimento Brasil Livre, o MBL. A entrevista foi gravada na semana passada, antes de os novos diálogos do juiz Sérgio Moro serem divulgados pelo site The Intercept e o jornal Folha de São Paulo. Em conversa com o procurador Deltan Dallagnol, o então juiz federal diz que alguns tontos do MBL estariam protestando na casa do então ministro do STF, Teori Zavascki, que era relator da Lava Jato no Supremo. O deputado enviou um vídeo comentando o assunto. Assista ao final da entrevista. Olá, bem-vindos a mais um Páginas Amarelas. Eu sou Jerônimo Teixeira, jornalista de Veja, e hoje vamos receber aqui e entrevistar o deputado federal Kim Kataguiri, uma das lideranças mais jovens do novo Congresso e líder também do Movimento Brasil Livre, o MBL. Kim, obrigado por estar aqui. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Kim, você foi uma das principais lideranças do MBL, que teve um papel decisivo aí nas mobilizações de massa a favor do impeachment de Dilma Rousseff, né? Como é que está sendo agora a transição, né, do militante, do cara de rua, para o parlamentar, para o deputado do Congresso Nacional? Boa pergunta. Antes de responder, eu peço desculpa porque estou com um problema na garganta, então se eu não for incisivo ou contundente como de costume, não é descaso, nem desrespeito, nem nada do tipo. Todo mundo espera contundência de você. É o problema mesmo. Mas eu acho que existe a partir do momento que você tem um mandato, você é um pouco sugado para um mundo em que você tem uma visão muito mais restrita do que uma visão ampla. E o que eu quero dizer com isso? Quanto militante, eu sabia dos principais temas que estavam acontecendo na política nacional, as principais pautas do Congresso, do Palácio do Planalto, conseguia ter uma visão geral de tudo. Agora tenho uma visão muito específica e muito aprofundada dos temas que eu trabalho dentro do Congresso Nacional, mas não consigo ter uma visão até nem superficial, às vezes, das outras coisas que estão acontecendo. Então, especificamente nesse primeiro semestre, né, eu foquei bastante, primeiro na questão da reforma previdenciária, né? Segundo, no relatório... Você está na CCJ, né? Na CCJ, Você analisou a reforma lá. Admissibilidade, certo. Isso. E fiz a defesa como vice-líder do partido na comissão especial. E na Comissão de Constituição e Justiça também foquei bastante em trabalhar o meu relatório que impediu que repasses fossem feitos resultados de operação cambial do Banco Central para o Tesouro, que já foi sancionado pelo presidente. E agora trabalho bastante no meu relatório de licenciamento ambiental, que foi criado o grupo de trabalho. Então, dentro desses temas, eu, me especializei bastante, porque uma das primeiras coisas que eu ouvi de parlamentares mais antigos e que faz bastante sentido mesmo na prática, é de que o parlamentar é uma espécie de clínico geral, mas todo parlamentar tem sua especialidade, e é na especialidade que ele tem seu momento de destaque, que ele tem a sua atuação respeitada, que ele se torna um expoente para os outros parlamentares votarem de acordo com o tema pelo qual você é respeitado. E aí estou buscando me aprofundar nos temas que eu tenho atuado, justamente para buscar esse apoio. E essas especialidades, digamos assim, você mesmo escolheu ou as coisas se arranjaram dessa maneira no Congresso? Da questão da reforma previdenciária, eu mesmo escolhi e tive a oportunidade de fazer parte da CCJ, tema do momento, a propósito, que foi minha principal defesa de campanha também. Aliás, defendia já desde a época do governo Temer, quando o próprio Bolsonaro falava que era uma reforma criminosa, né, que não deveria ser feita. Felizmente, mudou de ideia, né? Andou bastante com o ministro Paulo Guedes e acabou convencido de certos pontos. Ainda acredito que até o final do mandato ele se convence de privatizar a Petrobras. Ainda tenho fé nisso. A Petrobras, que ainda ele acredita que seja estratégica, mas eu acho que está mudando de visão. Ele está falando em privatizar os Correios, já é um bom passo. Isso, já é um bom avanço. Para o Bolsonaro parlamentar de 4, 5, 6 anos atrás, já é um baita avanço falar em privatização de Correios. Mas da questão previdenciária, realmente escolhi, tive a oportunidade de atuar, mas as outras questões é muito da conjuntura, do momento político que você tem para votar as pautas no Congresso. Teve momento para ser votado e aprovado meu relatório sobre o Banco Central, né, e sancionado pelo presidente, e agora acredito que tenha momento para a gente discutir o licenciamento ambiental e votar provavelmente no mês que vem. Agora, nessa transição, quanto você ainda está, digamos, ligado ao MBL? Quanto você ainda opera dentro do movimento, participa do Facebook?
E você diminuiu essas atividades ou você se divide entre elas? Não, eu me divido, continuo 100% dentro do MBL, mas agora eu coordeno mais a parte institucional, né? Eu cuido mais do que o MBL sempre manteve, mesmo enquanto movimento, uma interlocução com o Congresso Nacional, com a Assembleia Legislativa, com a Câmara dos Vereadores. A gente sempre militou em diversas instâncias diferentes, sempre mantendo uma interlocução política. A gente sempre acreditou na política em si, nunca da demonização da política. E agora, como eu estou lá, né, facilita você ter esse canal de comunicação para diversas pautas liberais que são de interesse do movimento. Então, eu continuo atuando, mas mais na parte institucional e desse canal das pautas que têm sido votadas no Congresso, mesmo abaixo do radar, que não tem tanta atenção como a reforma previdenciária, e menos na área de comunicação, que eu costumava atuar mais. Perfeito. O MBL tem, enfim, os membros do MBL têm escolhido principalmente o DEM, né, que é o seu partido, para atuar na política. É o caso aqui na Câmara, na Câmara Municipal de São Paulo, né, do Fernando Holliday e do Arthur Duval. Né? Nunca cruzou pela cabeça de vocês a possibilidade de constituir o MBL como um partido político? E por que não? Essa é uma análise que a gente faz. Existe uma consulta nossa no Tribunal Superior Eleitoral se é possível coletar assinaturas por via digital. Né? O corpo técnico do tribunal já declarou que é possível, que é viável, que pode inclusive ser implementado. Agora falta o voto do ministro, que a gente espera que saia aí nos próximos meses. Então, o projeto realmente é constituir um partido. PMBL ou não, só MBL? Não. Primeiro que PMBL já ia ficar meio esquisito, ia trazer más lembranças aí para o pessoal. Mas eu acho que a ideia não é o MBL se tornar um partido, mas o MBL ter um braço partidário, né? Não se deixar de existir como movimento e ter um partido com outro nome, outra atuação, outro caminho, outro objetivo. Perfeito. Tem sempre, enfim, se levanta muitos questionamentos sobre o financiamento do MBL, né? Tem aqui o Renan Santos, tem uma empresa que não é, o MBL é uma entidade à parte. Como é que funciona isso? Na verdade, tem uma pessoa jurídica, que é o nome da pessoa jurídica é Movimento Renovação Liberal, mas o nome efetivamente é Movimento Brasil Livre. Hoje, a época do impeachment, o financiamento era muito mais por doações de pessoas que acreditavam na causa e estavam querendo financiar as manifestações e participar. Hoje, acredito, eu estou um pouco distante dessa gestão agora, mas a maior parte do financiamento vem pelo rendimento do YouTube, né? Pelos próprios rendimentos das propagandas dentro do nosso canal, da loja que o MBL tem, a monetização e a nova ferramenta do Superchat, né? Que o YouTube tem também para você enviar uma pergunta pagando para que ela seja respondida, né? Então, isso tem gerado bastante engajamento e tem sido a principal fonte de financiamento da MBL, sem prejuízo também do financiamento dos voluntários. O MBL, a pauta inicial, a principal bandeira, foi o impeachment, que é uma coisa pontual, já aconteceu, afastou-se a presidente. Depois disso, o movimento perdeu o gás ou como é que ele se reconfigurou tendo atingido esse objetivo? É que, na verdade, o impeachment nunca foi uma pauta por princípio, né? O princípio da MBL era o liberalismo e a gente acreditou justamente por violações de princípios liberais, inclusive do Estado de Direito e Império da Lei. Nós defendemos o impeachment, né? Mas a pauta, o MBL, e isso é uma coisa que a gente sempre criticou muito nos veículos de imprensa, de sempre colocar o MBL num balaio etéreo chamado movimentos anti-Dilma, como se a existência daqueles movimentos, daqueles movimentos realmente só existiram para promover o impeachment, etc. Mas o MBL nunca surgiu simplesmente para combater o governo Dilma e aí fechar as portas uma vez que isso tivesse acabado. A ideia do MBL sempre foi trabalhar uma linguagem, uma máquina de comunicação para conseguir transmitir os valores liberais da melhor forma possível e tentar trabalhar um caldo cultural que a direita até hoje ainda não tem e que a esquerda trabalha muito bem. Você fala em máquina de comunicação e há quem acusa o MBL de fake news. Procede? Não procede. Todas as vezes que a gente se equivocou nas notícias, a gente pediu desculpas, a gente se retratou, como qualquer veículo de imprensa também comete erros. Muito dessa história aí de fake news veio de uma pesquisa da USP que dizia que o MBL estava entre os 10 maiores disseminadores de fake news na internet, que inclusive o ex-presidente do TSE, o ministro Luiz Fux, abriu uma investigação com base nisso, em cima do Movimento Brasil Livre, e nós fomos atrás dessa pesquisa, ver qual que era a metodologia, como é que foi feito, e nós descobrimos que essa pesquisa não existe. E posteriormente, até foi publicado o artigo na Folha de São Paulo, do pesquisador Pablo Telado, da USP, dizendo que ele tem várias discordâncias com a MBL, tem vários motivos para criticar o MBL, mas esse não é um deles, porque essa pesquisa simplesmente não existe. Ou seja,
criou-se toda uma narrativa e todo um alarde. O presidente da Suprema Corte para questões eleitorais do nosso país abriu uma investigação com base numa notícia falsa para investigar supostas notícias falsas. E essa investigação que PETA foi arquivada? Acabou. Acabou, não faz sentido, porque eu acho que pelo menos... Agora, vocês são, tudo bem, vocês são agressivos, certo? Incisivos, não diria agressivos. E como é que está, com essa incisividade que você fala, como é que está seu relacionamento com parlamentares de esquerda? É tranquilo, eu tenho trânsito em todos os partidos de esquerda, tenho trânsito em todos os partidos de centro, tenho trânsito em todos os partidos de direita. Eu sei separar a diferença ideológica de relacionamento pessoal. E eu acho que assim que tem que ser a política. Foi muito comentada uma foto sua com o Marcelo Freixo. Conversando com o Marcelo Freixo no café do plenário. Então, eu converso com todas as lideranças petistas, comunistas, do PSB, PCBistas, do pedetistas e todas as outras, que faz parte, é natural. É o meu trabalho fazer isso, inclusive. Claro, sim, como deputado. Mas isso, enfim, isso é do âmbito profissional. Assim. Tem alguém da esquerda com quem você sairia para tomar um chopp? Eu sairia para tomar um chopp? Para aprovar projetos liberais, eu saio com qualquer um. Não, sem ter em vista projetos, só pela conversa mesmo. Só pela conversa? Não tenho nenhum nível de intimidade suficiente assim também, não, para sair para tomar um chopp, né? Mas eu também sou um cara meio antissocial. Nem de direita também não tem muitas pessoas que eu sairia para tomar um chopp. Como é que você está avaliando? Bom, você, evidentemente, você mencionou já a Previdência, essa é uma pauta, obviamente, liberal, né? Mas como é que você está avaliando, fora a Previdência, como é que você está avaliando o governo Bolsonaro, as demais pautas que o governo Bolsonaro tem patrocinado? E o modo como ele tem patrocinado essas pautas? Aí entra, da segunda pergunta, consigo dar uma resposta mais completa, mas da primeira eu entro naquele problema que eu citei no início, da transição de militante para parlamentar. Certo. Estando muito focado, né, na área, nas comissões que eu atuo, eu acabo não conseguindo ter uma visão mais ampla do governo, né? Eu consigo ter visões dos setores com os quais eu tenho contato. E aí, já respondendo a segunda pergunta, eu tenho naturalmente bastante contato com a equipe econômica, com a equipe de articulação política em razão da reforma previdenciária, né, que é a minha principal pauta. Para mim, a minha principal pauta do mandato, né, eu acho que aprovando a reforma previdenciária, a gente dá um alívio. Evidente que eu não vou parar de trabalhar depois da aprovação da reforma previdenciária, mas é a coisa mais importante. É essencial, mas também não é solução para tudo, certo? Isso, exato. O país, de repente, não vai se transformar de primeiro mundo com a aprovação da reforma previdenciária. Mas dentro desses 4 anos, acho que o que de mais importante será votado é a reforma previdenciária, né? Acho que essa legislatura começa com um campeonato que começa pela final, né? A gente já disputa a final no começo e depois a gente vai indo para os amistosos, né? Mas, de todo modo, eu acho que o governo inicialmente errou muito em tentar demonizar a articulação política, em confundir a articulação com corrupção, em demonizar o Congresso Nacional, né? E isso gerou derrotas, gerou retaliações dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado da República. Mas agora o governo tem mudado de postura, e esse é um dos pontos que eu mais criticava, era justamente a maneira como o governo tratava o parlamento. Agora você tem uma mudança de postura que, para mim, ficou o mais claro possível na votação do crédito suplementar, né, do PLN 4, para o governo ter autorização para quebrar a regra de ouro, quando o governo sentou com o PDT, com o PSOL, com o PT, com o PCdoB, falou: olha, nós precisamos desse crédito, nós não queremos que vocês apresentem destaques, que vocês obstruam a votação. O que é que vocês querem? O que a gente pode fazer para vocês não obstruírem? Liberaram mais recursos, especialmente para a educação, se não me engano, 3 bilhões de reais, e foi aprovado com 450 votos ali, unanimidade, sem problema nenhum. Essa aí que eu acho que foi a virada de chave do governo, né? De deixar de demonizar o parlamento, sentar e conversar e fazer efetivamente que é a articulação. Que eu acredito até que tenha sido natural a cabeçada acho que foi mais do que deveria ter sido, mas ainda assim acho natural do presidente Jair Bolsonaro ter cometido isso, porque ele nunca foi um parlamentar de composição. Sim. Ele sempre foi um parlamentar isolado, né? Ele sempre foi um parlamentar que não aprovava projetos, não conseguia barrar projetos, ele era mais de tribuna, de discurso, de representação do que de projeto em si. Então ele não tinha, mesmo o pessoal fala, mas ele tem 30 anos, mas mesmo com os 30 anos ele não teve essa condição nem de articular, nem de ser articulado. E você tem a ambição de ser um parlamentar de composição, parlamentar de projetos? Eu sou um parlamentar de projetos, sou um parlamentar de composição, mas sem perder também o discurso, como eu te disse. Separar muito bem o que é discurso, as minhas posições, que são firmes, eu coloco de maneira incisiva, sempre respeitosa, mas incisiva, na tribuna do relacionamento parlamentar com os outros que discordam de mim em diversos pontos. Perfeito. Como é que você mencionou
início, né, de que esse discurso contra a articulação, contra o toma lá da cá, criou ruídos entre o Congresso e o Executivo. Mas agora, recentemente, também houve um certo ruído ali com o ministro Paulo Guedes, né, reclamando, né, do relator, né, do Samuel Moreira, dos cortes que havia feito na Previdência. E, em seguida, o Rodrigo Maia entrando para dizer que o problema tinha sido do governo, etc. Como é que você acompanhou isso tudo? Eu acho que teve excessos de ambos os lados, mas ambos os lados, né, já arrefeceram também. Sim. Né? Tanto do discurso do presidente da Câmara como do ministro da Economia, que, se não me engano, acho que ontem já concedeu uma palestra falando que, não, tudo bem, a economia é suficiente, com 900 bilhões de reais a gente ainda consegue discutir capitalização. E eu desconfio que não tenha chegado a época da afirmação no ministro Paulo Guedes, que havia compromisso dos 16 líderes e do presidente da Câmara, dos 16 líderes que assinaram o apoio ao relatório do deputado Samuel Moreira e do presidente da Câmara, de discutir a PEC de capitalização no semestre que vem. Né, que o que foi a capitalização não foi retirada do relatório por uma rejeição à ideia de capitalização, mas por um sentimento do parlamento de que não tinha sido debatido o suficiente, porque a gente focou muito na reforma paramétrica, né, como é que a gente salvava o sistema atual. E isso acho que acabou irritando, esse ruído de comunicação acabou irritando o ministro, que soltou aquelas declarações que eu acho que foram exacerbadas, acho que foram além do tom, e que teve a resposta do presidente da Câmara, que também acho que foi além do tom, mas felizmente está pacificado agora. Quer dizer que os dois foram incisivos, como você diz. Eu acho que passou um pouco da incisividade. Cara, bom, tudo bem. O relator já baixou um tanto do 1,2 trilhão que era ambicionado, né, pelo Ministério da Economia. Né? Não existe o risco de que tem sucessivas, né, fases aí para a reforma, plenário, depois Senado, etc. Não existe o risco daí sendo paulatinamente desidratada e chegar abaixo dos 800 bilhões que... Não, eu não acredito nisso, porque o acordo, o relatório já inclui a maioria suficiente para se aprovar no plenário da Câmara e foi construído junto com os senadores, né? Tem um grupo de trabalho, não sei se é um grupo de trabalho, é uma comissão especial feita com o Senado para que o Senado acompanhasse para e passo todo o trâmite dentro da Câmara. Então, o que for aprovado na Câmara, eu tenho plena convicção de que vai ser aprovado da mesma maneira no Senado, mesmo porque a gente perderia muito tempo se eles fizessem uma modificação e a gente tivesse que votar mais uma vez a reforma na Câmara. No plenário, acho que vão ter destaques de marcação de posição, mas eu duvido muito que algum tenha sucesso. Eu espero e vou votar a favor do destaque que inclui estados e municípios na reforma previdenciária. Mas eu tenho pouca fé nesse sentido de que vai prosperar. Perfeito. Quer dizer, você está otimista de que, enfim, a reforma sairá e será satisfatória, né? Quando ela sai? Quando encerra isso? Com a união, né, agora, dos estados e municípios, sim, que é um ponto que para mim, o ponto mais crítico, a minha maior crítica ao relatório seria a exclusão dos estados e municípios, que tudo bem, eu defendo também a descentralização do poder, o pacto federativo, né, que você tem as suas regras próprias, mas a gente sabe que diversos estados e municípios estão absolutamente quebrados, a maior parte deles, na verdade, e precisam de um socorro urgente, né, e esse socorro urgente poderia vir de uma maneira muito mais rápida caso isso já fosse aprovado e resolvido de vez no Congresso Nacional. Mas, enfim, foi uma escolha dos líderes, foi uma escolha do relator e até agora, pelo menos, se não for revertido em plenário, está feito. Né? Qual é a sua previsão de quando será aprovada? Na Câmara, acho que no mês que vem, sem dúvida, né, antes do recesso. No Senado, eu não saberia te precisar, mas acho que não vai ser dentro do tempo regimental necessário. Acho que, muito provavelmente, na Câmara a gente vota a quebra de interstício, né, que é justamente para a gente poder votar os 2 turnos numa sessão só. Acredito que o Senado vai fazer a mesma coisa, então eu não vejo isso passando aí de mais 3 meses. Agora, saindo da Previdência, também está na CPI do BNDES. Isso. Né? Como é que você acompanhou aí a demissão, a substituição do Levi na presidência do banco? Eu vi muito por cima, me pareceu ainda, está meio esquisito ainda para mim essa história, porque para mim está faltando elementos aí para realmente justificar a demissão dele e mesmo para justificar a fala do presidente, que foi bastante contundente. Então, para mim, tem coisas aí que ainda não foi apurado pela imprensa nem divulgado pelo governo que motivaram essa saída, mas que a gente não sabe. Existe, você vê, toda uma frustração, né, do presidente por não terem aberto a caixa preta do BNDES, né?
do que você viu assim, até agora, né? De vários depoimentos aí de ex-presidentes do BNDES, ex-ministros da Fazenda na CPI, né? Você diria que existe de fato uma caixa preta no BNDES? E o que tem lá dentro? Eu diria que existe, mas não no caixa, mas nos parâmetros que foram utilizados para administrar o caixa. Pelo que eu tenho acompanhado da CPI do BNDES até agora, né, o desempenho, né, o que os ex-diretores, ex-ministros de Estado, ex-presidentes do banco têm dito é de que todos os investimentos seguiram aqueles parâmetros do comitê que define as políticas do banco. Agora, o que eu acho que nós devemos nos aprofundar na CPI, que muito provavelmente é onde está o problema, é onde está o crime, na minha visão, são como esses parâmetros foram definidos e por quem foram definidos, né? Porque tudo bem, é natural que o banco tenha suas políticas e que essas políticas, sendo cumpridas dentro dos critérios técnicos, você não tenha problema nenhum nisso. Agora, quais as motivações e quais os critérios que foram utilizados para estabelecer esses critérios? Para mim, aí que está a negociação e que a gente precisa se aprofundar dentro dessa investigação do BNDES. Infelizmente, tudo ainda não pode ser levado a público, porque existe muita informação sendo apurada pela CPI, que é objeto de delação premiada e que nós não temos autorização da Justiça para divulgar, mas eu acredito sim que exista uma caixa preta e que nós estamos no caminho para abri-la. Esperamos que se abra, então. Você também está no grupo de trabalho de licenciamento ambiental, correto? Isso, sou o presidente do grupo. Presidente do grupo. Para onde está caminhando essas mudanças de licenciamento ambiental? Vai se afrouxar o licenciamento tal como existe hoje? Vai se facilitar o desmatamento? O que isso vai levar? Não. Primeiro que o licenciamento não trata de desmatamento, de supressão de vegetação. O que trata de supressão de vegetação é o Código Ambiental, o antigo Código Florestal. Então, independentemente do que sai do meu relatório, não é uma hipótese não é o objeto, não é o objeto do trabalho. Mas, de toda forma, ele tem sido construído com literalmente todos os interessados no processo. Então, nós estamos fazendo uma agenda bastante intensa de audiências públicas, tivemos segunda, terça e quarta, né? A maior parte dos parlamentares foram embora, mas do grupo de trabalho estavam lá ontem, na quarta-feira, tanto que vim para São Paulo hoje cedo. E nós já escutamos CNI, nós já escutamos CNA, então a indústria, o agro, as ONGs, a WWF, o Greenpeace, o SOS Mata Atlântica, a Associação dos Secretários Municipais de Secretarias de Meio Ambiente, ex-diretores e ex-presidentes do IBAMA, inclusive quem me auxilia a fazer o relatório é uma ex-presidente do IBAMA, que é a Sueli, que é da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. Todos os setores têm sido escutados e eu tenho encontrado muito mais convergências do que eu imaginava. Então, acho que a gente consegue, sim, formular um texto equilibrado, né, que mantenha o desenvolvimento sustentável do ponto de vista econômico com o desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental. Acho que a ideia geral, né, evidentemente o relatório não está pronto, todas as discussões ainda não foram feitas, mas o ponto central é ter regra objetiva, clara, da segurança jurídica, inclusive por isso chamamos o Ministério Público e o Judiciário para participar, mais especificamente a 4ª Câmara do Ministério Público Federal para participar dos debates e pensar como nós podemos evitar a judicialização, tanto por parte dos empreendimentos como por parte do técnico do órgão público que assina, que você tem esse problema também. Então, critérios objetivos, segurança jurídica, prazo claro e transparência para todos os envolvidos e até os não envolvidos poderem acompanhar o processo online. Isso, da maneira como o licenciamento é feito hoje, não existe essa segurança jurídica, transparência? Não existe a exigência de que todo o processo seja público, digitalizado para que todos tenham acesso. Não existe uniformidade de legislação. A gente tem mais de 70 mil leis sobre o licenciamento ambiental. Isso porque a competência para legislar sobre o meio ambiente é concorrente, Estado, município e União. E o que a gente busca criar é uma lei geral de licenciamento ambiental, que hoje não existe lei geral de licenciamento ambiental. O licenciamento é tratado por resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é uma legislação infralegal, né? O que, na minha visão pessoal, usurpa a competência do parlamento de tratar o assunto. Então, a ideia é dar diretrizes gerais para que os estados e os municípios tenham segurança de seguir determinados procedimentos e que esses procedimentos não vão ser judicializados posteriormente. Da mesma maneira, os órgãos licenciadores tenham a segurança para estabelecer as medidas compensatórias e mitigatórias em relação aos impactos ambientais, e o empreendedor tem a segurança de que, seguindo passo a passo, fazendo tudo de acordo com a lei, ele não vai ter o seu empreendimento embargado e nem vai surgir nenhuma surpresa no meio da obra.
Agora, antes de você entrar no Congresso, eu não tinha ideia de que, assim, que questões ambientais estivessem no seu escopo de interesse. Zero ideia. É mesmo. Nem eu sabia. E por que você se envolveu nisso? Na verdade... Eu fui ser presidente por cima do grupo de trabalho. Como é que você chegou lá? Na verdade, é que havia uma discussão muito forte dentro do parlamento de quem é que conduziria o processo sobre a nova legislação de meio ambiente, né? Por um lado, você tinha a bancada ruralista querendo liderar esse debate, e do outro lado, você tinha a bancada ambientalista querendo liderar esse debate. E o que foi encontrado de consenso entre eles era um parlamentar que não tem nada a ver nem com uma nem com outra, e por isso me escolheram, né? Que, por um lado, eu não tenho... A única coisa que eu já plantei na vida foi o feijão no algodão, lá, que acho que alguns nem nasceram ainda falhei na plantação de alguns, e por outro lado, também nunca tive envolvimento com pautas de meio ambiente. Então, acho que foi meio obra do acaso que eu acabei me envolvendo nisso e tomando a liderança desse processo. Kim, você tem um chavão que hoje muitas pessoas usam, né? Que diz assim, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Eu não tenho esse chavão, não. Não, você não. Eu tô perguntando, você se define assim, não? Não, eu sou liberal. E eu acho que o liberalismo... eu acho que primeiro que é um erro você tratar a ideologia como você trata a caixa de bombom, né? Que é o que geralmente... que é o que tomou o debate público hoje, né? Então, se eu... sou a favor da legalização da maconha, então eu sou a favor do feminismo, eu sou a favor de cotas, eu sou a favor do aborto, eu sou fora Temer, eu sou fora Bolsonaro e eu votei no PT. Eu acho que foi golpe. Aí acho que foi golpe. Ainda que nenhuma pauta tenha absolutamente nada a ver com a outra, já não. Essa caixa, você pegou esse bombom aqui, agora você vai ficar com a caixa toda. Da mesma maneira, na parte de direita, se eu sou a favor, contra o Estatuto do Desarmamento, então também sou a favor da privatização da Petrobras, dos Correios, da reforma previdenciária e a favor da reforma tributária, ainda que boa parte dessas pautas não tenha nada a ver uma com a outra. Então, já tem uma crítica inicial que eu acho que o debate público brasileiro, apesar de ter se intensificado e melhorado de qualidade, de intensidade nos últimos anos, ainda é muito superficial e as pessoas ainda têm um sentimento de time de futebol e não de política. Você não acha que o MBL contribuiu também para isso? O MBL não foi muito acirrado, muito doutrinário, às vezes, nessas pautas liberais? Eu acredito que não, porque eram as pessoas que tiveram contato com o MBL eram pessoas que nunca tinham contato com política e nunca tinham interesse nenhum e nunca tinham vertente nenhuma. Então passaram a debater, né? Mas isso que você chama de incisividade... Passaram do zero para alguma coisa. Tem um pouco a ver com isso, assim, essas coisas são de direita, vamos levá-las adiante... Eu estou sendo incisivo, por exemplo, agora na defesa do debate profundo. Certo, então, não necessariamente você, ser incisivo você é superficial. E eu acredito que existe, e voltando para a discussão do pressuposto da sua pergunta, existe muita coisa de princípios de liberalismo político e de conservadorismo político que se casam, né? O conservador, ele é, por natureza, um antirrevolucionário. O liberal de hoje, no passado já houve liberal revolucionário, mas o liberal de hoje, ele é politicamente um conservador. Ele não acredita em revolução, ele não acredita em ruptura institucional, não acredita em golpe, né? Mas uma parte da esquerda, no Brasil talvez não, mas enfim, uma parte da esquerda também não acredita em revolução. Não, isso, mas o liberal... Estou colocando aqui não estou colocando a direita, não acredito. Okay. Tem uma direita que acredita em revolução. Tem uma direita que acredita em derrubar e fecha tudo e os milicos tomam conta e vai dar jeito no país. Tem essa direita, sim, que é revolucionária, que não é conservadora, que se diz conservadora, mas não tem a menor noção do que significa conservadorismo, porque o primeiro princípio do conservadorismo é a prudência, né? E não tem nada de prudente de você botar fogo na casa inteira para construir uma do zero, né? Até a própria definição do conservadorismo é você ir consertando a casa velha e cheia de cupim aos poucos para você ter onde morar enquanto isso e não cometer os mesmos erros estruturais que você, dessa sua casa atual, antiga e cheia de problemas, começando uma do zero, você está fadado a cometer muitos dos erros que já possuía na casa antiga. Mas, enfim, eu acho que nesse sentido, muitos dos princípios casam, mas eu me defino como um liberal politicamente e economicamente, ponto. Certo. O MBL, no entanto, apoiou a censura à exposição Queer Museu em Porto Alegre. O seu colega Fernando Holliday chegou a dizer que celebrar isso, se não me engano, a expressão que ele usou foi uma vitória da pressão popular. Isso não é antiliberal? Vamos lá. O direito de não consumir é um direito absolutamente liberal.
O Perfeito, direito mas ao ninguém- mas- sim, mas- boicote é um direito liberal. Não, certo. Você pode- Não, como Não, não? não, peraí, Pelo o amor de boicote- Deus. o boicote se, é- se eu o não sou, boicote- se eu sou obrigado a consumir, eu Certo. não posso boicotar. O boicote mas quando o boicote pede censura, quando se pede fechamento de uma exposição, Não. aí você não está apenas O- não consumindo, você está pedindo que Não. você está querendo impedir que os outros consumam também. Não, o boicote é um Mas o que instrumento, é um instrumento. Mas o que que o você- boicote pedia lá no Cury Museu? O boicote é que não utilizasse dinheiro público para fazer aquela manifestação artística. Por que aquela manifestação em particular e não outras? Se a questão Já é- pedimos é o- várias outras. É. Já pedimos várias outras, inclusive com sucesso. Só que não foi divulgado e não teve o mesmo alarde da imprensa. Por exemplo, tem um programa de TV da Pugliese, que a gente bateu, porque é financiado com dinheiro público. Eu nem sei direito quem que é Pugliese, eu só sei que não quero financiar o programa você está dela. dizendo que você não queria um fechamento da exposição. Você queria a questão Não, só era o se dinheiro, você era vai o financiar com público. dinheiro privado, faça a exposição que você bem entender. E mantenha, e pelo menos também coloque faixa etária para a exposição. E o que estava acontecendo naquele caso, daquela exposição específica, era que alunos estavam sendo levados sem autorização dos pais. E isso... Mas estava na escola. Não, Também o pai mas o pai não era sequer notificado. Quando o seu filho é levado numa excursão, né, e eu fui em várias quando eu era criança, meu pai sempre tinha que assinar lá, eu autorizo meu filho a ir à excursão. Ok, isso é um problema pontual, mas Não veja, não é só um mas- problema, mas- não é só um problema pontual. Você está dizendo que a reivindicação ali não era realmente fechar a exposição? Não, se o banco quisesse manter a exposição com o próprio dinheiro, que mantivesse. Não mantém com o meu. Mas foi aqui, Lei Rouanet aquilo, certo? Foi. É. Enfim, a lei existe, você pode discordar dela, agora você Isso. como legislador talvez possa tentar alterá-la, derrubá-la, o que valha. Tento. Mas ela existe, portanto não era Existe. ilegal o que o banco estava fazendo. Não, nem o boicote. Certo, mas veja, até, enfim, quando a gente está debatendo direito, né, você pode, inclusive, a liberdade de expressão contempla, inclusive, que você tem a liberdade de se manifestar contra a liberdade de expressão, certo? Você Certo. está dizendo que não aconteceu isso, né, na manifestação, não foi um movimento Por contra a parte do liberdade de expressão. MBL, não. Por parte de outros foi. Pode ter sido que por parte de outros tenha sido. Agora, por parte do MBL, não. A gente jamais falou, isso não pode ser exposto em hipótese alguma. Não. O que a gente falou é, isso não pode ser exposto com o nosso dinheiro. Certo. E se for exposto para criança, tem que ter autorização dos pais. Como acontece com qualquer manifestação cultural ou não. O governo Bolsonaro botou limites aí, né? R$1 milhão, se não me engano, na Lei Rouanet. Nessa perspectiva que você está falando, de não ter dinheiro público para apresentações, você vislumbra, você militaria dentro do Congresso pela extinção da lei? Sim, eu não acho que o problema seja o dinheiro público para manifestação artística. Eu acho que o problema é o Estado definir o que é manifestação artística que merece dinheiro público. Esse é o meu ponto central, a minha principal crítica à Lei Rouanet, né? A arte é um negócio muito subjetivo, né? O que para várias pessoas têm opiniões diferentes do que é arte, do que não é arte, e esse é um debate interminável que se a gente for levar no parlamento, acaba a legislatura e a gente não chega a conclusão nenhuma. Agora, o Estado definir o que é, o que não é, o que merece dinheiro, o que não merece dinheiro, me parece muito autoritário. O que eu defendo como alternativa é que se crie uma Bolsa Cultura, por exemplo, que você pague para quem tem baixa renda para consumir entretenimento, para consumir arte, o que considerar do seu interesse, o que considerar arte. E não o que o governo considerar. Essa é a minha principal crítica. Eu sou democrata, não? No espírito, assim. Você Não, dá bolsa na para as verdade- pessoas de baixa renda terem... Na verdade, não. Tanto o sistema de vales, né, de bolsas, foi idealizado por Milton Friedman, que é Certo, um ok. Nobel de Economia liberal da escola de Chicago, na mesma escola do Paulo Guedes. Né? Ou seja, o Bolsa Família É liberal também. certo. Então você defende a manutenção do Bolsa Família também. Eu defendo até a lei. Para mim tem que ter a renda mínima para todo mundo. Qualquer CPF. Você está com o Suplicy nessa? Eu tô com o Suplicy nessa. Esse é o ponto que eu concordo com ele. Tem que ter renda mínima Então mesmo. você sairia com o Suplicy para tomar um chopp? Sairia com o Suplicy para tomar um chopp. O problema do Suplicy é que ele não só defende a renda mínima, ele fica 8 horas defendendo a renda mínima para você. Esse é o problema. E no meio disso canta Bob Dylan. Esse é o problema. Mas já tive com ele lá, ele é colega do vereador da MBL lá, o Fernando Holliday. Inclusive assinou... Uma das primeiras iniciativas do nosso vereador foi assinada pelo Suplicy, que é a criação da comissão para revogar leis inúteis e burocráticas. Né? Leis inúteis e burocráticas? Isso. É. Como, por exemplo, uma que a minha preferida. Tem várias, assim, Sim. maravilhosas, né, entre aspas, mas no âmbito municipal. Maravilhosa de pitoresca. Isso. digamos. Você, por exemplo, paga imposto
Você paga imposto aqui na cidade de São Paulo. IPTU, sim. Aqui em São Paulo você paga o seu IPTU. Uma das razões pelas quais você paga e um dos financiamentos, uma das destinações, é para você pagar o fiscal de mesa de bilhar. Para saber se as dimensões da mesa do bilhar do boteco estão adequadas ou se tem algum tipo de trapaça ali. Essa é uma legislação municipal que obriga a prefeitura a fiscalizar a mesa de bilhar e também lixeira de bomboniere. E também, aí a gente pode ficar até amanhã, mas qual é o resíduo que guarda o vinagrete na feira? Nós também temos uma lei municipal disciplinando isso e com um fiscal sendo pago com dinheiro público para isso. E foi assinado por Suplicy. Nesse espírito, qual é a sua opinião sobre essa tendência atual de banir o canudo de plástico? Eu acho uma bobagem, né? Primeiro que foi criado um terrorismo, uma propaganda gigantesca, como se fosse a maior causa de poluição ou de morte ou de extinção de animais, e não tem evidência científica nenhuma disso. Causa problemas, causa. Agora, não é esse apocalipse que foi pintado aí por setores da sociedade. E o outro ponto é que existem políticas alternativas muito melhores, como reciclagem, por exemplo, que é uma coisa defendida há muito tempo e que é uma política em que o Brasil ainda engatinha e poderia avançar muito nisso. Eu tive esse ano em missão no Japão e lá realmente é evidente que da noite para o dia a gente não vai ter a mesma estrutura, mas lá você utiliza basicamente a estrutura de reciclagem não só para produzir novos produtos a partir de lixo, mas também para produzir energia, né? Então é um negócio que é revolucionário, né, no bom sentido. Deputado, nós fomos aqui da Previdência até o Canudo, né, passando por censura, passando por BNDES. A gente poderia continuar conversando bastante tempo, mas temos que encerrar. Eu agradeço a sua presença. Muito obrigado pelo sucesso convite. no Congresso. Obrigado. Este foi o Páginas Amarelas. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Em relação à suposta troca de mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol em relação ao Movimento Brasil Livre, primeiro eu acho que demonstra que há fraqueza em demonstrar irregularidades na Lava Jato, porque a afirmação sobre o MBL não tem absolutamente nada a ver com ilegalidades praticadas no âmbito da Lava Jato, que era o grande compromisso, né, do Intercept, que disse que só publicaria questões de interesse público, e isso, a meu ver, não tem nenhuma relevância com o interesse público. E do segundo ponto, trata-se de uma bobagem, né, uma tentativa, ao meu ver, de criar atrito político, ou mesmo uma tentativa da imprensa de ganhar clique com manchete barata, tentando jogar o MBL contra o ministro Sérgio Moro, o que não vai acontecer. Nós temos um projeto conjunto, que é o pacote anticrime, que nós trabalhamos aqui dentro da Câmara dos Deputados para aprovar. Vamos continuar trabalhando e não vai ser uma bobagem dessa que vai fazer com que a gente pare de atuar em conjunto. O ministro já fez um pedido de desculpas ao MBL, já afirmou que não consegue afirmar a veracidade das mensagens, já que ele não tem mais essas mensagens, né, todas já foram excluídas, mas ele diz que se eventualmente afirmou isso, se desculpa, respeita o Movimento Brasil Livre, sempre respeitou pelo combate que fez à corrupção, pela mobilização que fez às ruas, combatendo a quadrilha que tomou conta do nosso país durante aí 13 anos, e mantém o respeito ao MBL, mantém a interlocução com o MBL, assim como nós, MBL, mantemos o respeito ao ministro Sérgio Moro.